Olá, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos em mais um Sábado Mission, o sábado da nossa missão, de entendermos esse envio do Senhor sobre nós, de avançarmos, de superarmos. E hoje eu trago para você uma palavra desse mês de março, nossa primeira semana, onde estamos falando sobre a concordância na oração unânime da igreja. Nós estamos buscando no mês de março o completar de um tripé, o completar daquilo que o Senhor está edificando dentro de nós para buscarmos uma concordância. Primeiro mês, em janeiro, falamos da concordância na palavra. Segundo mês, a concordância com as frequências de um louvor. E esse mês de março, nós estamos falando sobre a oração da noiva, a oração da igreja. Nós estamos estudando, nos inspirando e manifestando Atos 4. Então, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou a pastora Thay e hoje eu vou trazer uma palavra para você sobre a missão de ser uma só voz. É muito louco porque a gente estudar Atos, né? Independente do capítulo, o que você for estudar de Atos, você vai ser muito inspirado. Por quê? Porque nós vamos encontrar a intrepidez, a ousadia que existia nos apóstolos, a maneira que eles se movimentavam, porque eles criam e falavam do que criam. Então você vai ser muito inspirado, ao mesmo tempo que você vai ser muito confrontado, porque essa inspiração, aquilo que eles nos dá como uma referência apostólica, é o que aspiramos, é o que buscamos, estamos vivendo, né? Falamos muito sobre isso, mas daquilo que é um confronto, que é a unanimidade que eles tinham um com o outro, em ter tudo em comum, em buscar o Espírito com um só coração, em ter nas suas práticas e manifestações somente um coração. Esse é o nosso grande desafio e que é tão pouco falado. Por quê? Porque a igreja não quer se colocar nesse desafio, porque ela deseja viver e ela pensa que ela tem que viver tudo isso na sua alma. Na alma, nós nunca conseguiremos viver a concordância, mas se você estiver no seu espírito, localizado no seu espírito e buscar o seu irmão no espírito, vocês vão ter comunhão. E essa comunhão vai se gerar a concordância. Por quê? Porque vocês estão buscando algo em comum. Unanimidade é nós termos uma só voz, um só ânimo. Nós estamos convergindo a nossa energia, colocando os nossos corações juntos a um único propósito. E que propósito é esse? É o grande evento. E esse evento é aquilo que nós estamos orando nesse mês. A oração da noiva é: Maranata, hora vem Senhor Jesus. Nós nos preparamos, falamos do que cremos, edificamos um ao outro, porque desejamos e amamos a volta do Senhor Jesus. Então se junte a nós nesse clamor, se junte a nós nessa interferência que tem a marca de uma oração e se junte mesmo para viver, buscar essa concordância. A concordância com o Pai, a concordância com você mesmo e a concordância com seus irmãos. Então esteja mesmo conectado, porque esse mês será um mês surreal, de sinais, de prodígios e maravilhas, porque é o que tem de manifestação em Atos 4. E hoje eu quero falar exatamente sobre 3 pontos que o Senhor está edificando e me ministrando durante essas semanas, aquilo que eu tenho buscado do altar, eu quero mesmo derramar sobre a sua vida. Mas antes de iniciar esses 3 pontos, eu gostaria de ler uma passagem que está lá em Éfeso 4, de 1 a 6, que vai dizer assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamado. Então, ele vai aqui afirmando, tendo confissões, que ele é prisioneiro. Ele é prisioneiro desse mundo? Ele está cativo às coisas desse mundo? Não, está cativo ao Senhor. E para aí ele dá aqui uma advertência, dá aqui um alerta, né? Que as pessoas andem, né? De modo digno da vocação a que fostes chamado. Então os nossos pés, o nosso caminhar, a nossa trajetória precisa estar expressando o chamamento do Senhor.
Então você não pode estar desconectado. O Senhor te chamou para fazer algo e você não está fazendo. Desperte hoje, entenda hoje o chamamento do Senhor, ouça essa voz e se mova. E ele continua: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O que ele pede para a gente se esforçar? Ele pede para a gente se esforçar em recursos? Ele pede para a gente se esforçar em quê? Ele pede para a gente se esforçar naquilo que é a nossa marca de preservação de uma unidade. Eu e você fomos chamados para preservar a unidade do Espírito. Esse Espírito está em mim. Esse Espírito está em você e o Senhor nos chamou para essa vigilância. Eu e você precisamos vigiar, preservar o que nos foi entregue com um vínculo. Que vínculo é esse? O vínculo de uma paz. Há somente um corpo e um espírito, como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Essa é a maior marca daquilo que é a unanimidade no Senhor. É como eu disse, não há um encontro na alma, há somente conflitos. O encontro precisa estar no seu espírito. Preserve essas comunhões, preserve essa marca do Espírito que está sobre você. Por quê? Porque o inimigo quer colocar distração, o inimigo quer tirar de você, quer falar que não vale a pena você preservar essas coisas. Mas eu quero dizer que a igreja, ela só consegue denunciar altares, tirar mesmo da mão do inimigo aquilo que ele tem possuído, se ela caminhar de forma unânime. Você missionário que está me ouvindo, sim, você missionário que está me ouvindo, pode estar dizendo, tá, mas eu não estou no campo, eu não fui para a África, isso. Você é um missionário. Se você ouviu esse chamamento, se você se colocou a expressar, a manifestar e a caminhar por aquilo que o Senhor te chamou, você é um missionário. Você está carregando algo da parte do Senhor. E saiba que a marca do seu avanço vai estar quando você encontrar e viver essa unanimidade. Então, eu quero começar aqui, sem mais delongas, vamos iniciar, porque essa é a marca da nossa direção, marcas reais do nosso caminhar. Então, viver a concordância unânime da voz é possuir um só ânimo. Eu e você vamos ter um só ânimo, em nome de Jesus. E parece muito desafiador, porque mas esse é o ano de nós nos colocarmos diante desses desafios. O ano da concordância né, das nossas orações, da nossa experiência com o altar, com a palavra que é revelada, com as frequências de um louvor. É o ano que o Senhor preparou para a gente fazer uma nova edificação, para a gente encontrar uma voz, um impacto, ter uma intenção verdadeira e genuína. Então, o que o inimigo mais odeia? O inimigo odeia essa concordância. Porque a palavra vai dizer que o que concordarmos será feito, será realizado, já existe, será ali conectado. Então o inimigo, ele não quer que as coisas elas se realizem no nome de Jesus. Ele não quer que as coisas se realizem para uma cooperação do que o Senhor está fazendo. Então, ele sabe, né? Que existe poder quando a gente se une, que existe poder quando a gente vive dessa unidade. E o que ele vai querer fazer? Com que a sua unidade se torne uma unificação. Ele vai querer arrancar, manipular a sua voz, para que você viva mais do mesmo, para que você se coloque ali como todos estão fazendo. E essa não é a marca da unidade. A marca da unidade é você possuir, né, algo específico do Senhor e mesmo assim conseguir se assentar à mesa e ter comunhão e não uma competição. Então esteja hoje atento àquilo que o inimigo tem criado como um cenário. Para quê? Para que você deixe de preservar o que é mais precioso. O que tem mais de precioso é a sua voz. O que tem mais de precioso é o altar que você edifica ao Senhor. Então não se confunda. Sabe por que classificamos como um desafio impossível viver essa concordância? Porque queremos todo momento fazer pelo nosso braço,
porque queremos levar a nossa comunhão como uma amizade humana. E comunhão não é eu entregar ao outro aquilo que ele está querendo, também não é eu pedir ao outro aquilo que eu quero. Comunhão é nós cooperarmos com o que Deus está fazendo. E porque cooperamos com esse todo, teremos tudo em comum. Nada, nada, nada vai te faltar. E nada, nada, nada vai me faltar. Porque estamos cooperando com esse todo. Quanto mais entrego, mais recebo nesse mover. Nunca falta, né? Então não existe essa concordância na alma. Na alma só vai existir os seus desacordos, as suas manipulações, os seus interesses. Busque verdadeiramente essa experiência de concordância no seu espírito. Então, hoje eu quero falar sobre 3 manifestações da voz, que está exatamente naquilo que é a marca de uma unidade, na nossa conexão, naquilo que o inimigo quer gerar como perseguição, e de nós possuirmos tudo em comum. Então eu vou falar sobre uma só voz nessas 3 dimensões. Como nós temos essa única voz, essa unanimidade na nossa busca, quando nós entendemos a voz de uma conexão, quando nós entendemos aquilo que a perseguição quer gerar e nós possuímos uma voz mediante a perseguição, e quando nós vivemos o tudo em comum. Então, receba no seu espírito essas 3 manifestações. Aquilo que eu for ministrando, anote no seu caderno, tome notas, questione, envie mensagens, ore sobre isso, para que você entenda, não fique somente como um ouvinte, em nome de Jesus. Então, para darmos início, a primeira marca é no dia das conexões, aonde a gente vai buscar essa voz, né? Essa uma só voz na nossa missão. No dia propício às conexões, no cenário perfeito para as conexões. E aonde está esse cenário? Qual é esse cenário? O cenário é o cenáculo. O cenáculo é o momento, né, que nós ativamos a nossa voz, que nós recebemos uma nova voz. E eu quero ler para vocês lá em Atos 1, do 1 ao 14, que vai falar um pouco antes que os discípulos recebem ali o Espírito sobre a cabeça, que vai falar como eles começaram a se organizar, a maneira que eles estavam naquele ambiente. E vai dizer assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados como Espírito Santo. Não muito com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minha testemunha tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Dito essas coisas, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o cobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo,
onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram, unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então é muito louco, né? Porque as pessoas, elas estão mergulhadas em uma busca de dons, em uma busca pela unção, né? E quando a gente pensa em cenáculo, a gente pensa exatamente isso. Cara, eu vou ficar no cenáculo orando ao Senhor, porque Ele vai trazer dom, porque Ele vai habilitar e vai me ativar, Ele vai derramar da unção. Mas se esquecem que tudo que recebemos de dom, né, da unção, serve exatamente para a edificação do corpo, o corpo de Cristo. Então, se não tiverem a consciência de que existe um corpo que é uma unidade, nunca vão viver da unanimidade das chamas do Espírito. Não adianta você estar dentro do ambiente propício ao Senhor descer, propício a você ter uma experiência, a você receber algo, ser ativado no seu espírito, mas tiver com uma intenção, a sua motivação ser errada. Se você quiser receber tudo isso, somente para você mostrar que você tem, se você quiser receber somente tudo isso, para você usar ao seu favor, ao favor da sua casa e da sua família, eu quero dizer que você não entendeu o corpo de Cristo. Eles estavam nesse ambiente, eles voltaram a Jerusalém, buscaram o cenáculo, foram buscar essa promessa. Por quê? Porque eles desejavam receber algo do Senhor. Mas como eles estavam esperando por essa promessa? Eles estavam esperando de forma unânime. Eles estavam em oração. E muitas vezes a gente se coloca diante do Senhor, até mesmo em campanhas da igreja, para buscar algo de Deus, mas sem entender o porquê estamos buscando. Nós estamos buscando por uma real conexão. Porque logo quando o Espírito vem, no dia de Pentecostes, vem como fogo sobre a mente deles, eles começam a falar uma nova língua. Aqueles homens galileus estavam sendo entendidos, estavam se entendendo um com os outros, eles se entendiam. Por quê? Porque o Espírito é a marca dessa unanimidade. Não adianta você falar e não ser entendido. Receba hoje no seu espírito essa experiência, a marca desse cenáculo, a marca desse fogo que vai te habilitar a ter a experiência de quê? De uma perfeita comunicação. Não tente na sua força se comunicar com o seu irmão, porque você vai falar, ele vai entender. Porque existem culturas diferentes querendo se comunicar e nós não estamos querendo comunicar as nossas culturas, nós estamos querendo comunicar aquilo que é o reino de Deus, a cultura dos céus. Essa dimensão é o que falamos. Falamos línguas espirituais, falamos mesmo novas palavras, para que o nosso irmão nos entenda, para que o outro possa receber, nós possamos receber. O inimigo, ele quer gerar uma grande confusão, que é a marca mesmo das potestades. Ele pega a comunicação da igreja e começa mesmo a colocar um contra o outro, mas nós não vamos lutar um com os outros, nós vamos lutar contra o inimigo, que quer mesmo desestabilizar o altar que preservamos, o altar que amamos, o altar que lutamos. Então não perca o seu direito de lutar, porque você está perdido nas suas comunicações, mas receba hoje a voz, essa única voz, uma voz unânime no seu espírito, de comunicar as verdades celestiais, em nome de Jesus. Essa é a nossa marca, essa é a marca que o cenáculo traz às nossas vidas como experiência. Eles estavam ali, reunidos por uma promessa. Ninguém estava porque tinha motivação de comercializar algo, mas todos estavam porque estavam esperando algo de Deus. E nós estamos aqui conectados porque desejamos algo desse altar. Estamos aspirando algo do Senhor. Estamos aspirando algo como realidade. E o Senhor vai vir, porque a promessa dele foi:
vai vir o Espírito sobre toda a carne. E hoje eu quero te alertar, esse Espírito já veio. Ative agora essa conexão, ative agora essa voz para falar em nome de Jesus, para manifestar essa autoridade em Jerusalém, na Judéia, até os confins da terra, pela Samaria, até os confins, o Senhor vai ser manifesto em nome de Jesus. Então, de forma perseverante se mantiveram em oração, e depois de dias nessa constante oração, o Espírito se manifestou. Você não está conseguindo concordar, porque você não está esperando pela coisa certa, da forma certa, com a motivação certa. Então se alinhe hoje essa palavra, busque no lugar certo, busque com as pessoas certas, busque com a motivação certa, em nome de Jesus. O fogo veio na cabeça e desceu pela boca. Falaram em novas línguas, se entendiam, porque é a experiência do cenáculo que te capacita em todas as coisas. Não pare no fogo, não pare nos dons, não pare nos talentos, porque o cenáculo tem muito mais. Tem a comunhão, tem a comunicação, tem uma sua voz. Então receba agora no seu espírito, em nome de Jesus. A unanimidade começa no cenáculo e eu vou permanecer unânime naquilo que eu recebi em nome de Jesus. E que você permaneça também unânime nessa marca. Então o inimigo, ele odeia a recepção. Ele quer sempre o quê? Se colocar adiante para que a gente não receba algo da parte do Senhor. Então ele manipula o quê? A comunicação, manipula aquilo que é a nossa comunhão, manipula o cenário. E manipula como? Muitas vezes colocando a marca de uma perseguição. Porque ali eles se reuniram, receberam do Senhor e saíram o quê? A testemunhar. E nesse sair a testemunhar, o que eles atraíram para si? Eles atraíram a perseguição. Saiba de uma coisa, não te perseguem porque você é bom, perseguem porque você possui algo muito valioso. O ladrão não entra dentro de uma casa que está caindo aos pedaços, porque ele sabe que ele não vai encontrar nada ali de precioso, mas ele busca o quê? Lugares que possuam coisas valiosas, e essa é a mesma marca. Ele busca você, porque ele sabe que você carrega algo valioso do Senhor. Então, não se perca, crendo que o inimigo está querendo mesmo acabar com você porque você é bom. Não, ele só deseja que você não manifeste aquilo que é bom, que o Senhor colocou sobre você. Então, ele não quer que você receba, ele não quer que você transmita, mas esse mover, você recebe hoje, em nome de Jesus, essa autoridade e o caminho para ter essa única voz, para ter essa voz manifesta em todos os ambientes. Então, no dia da sua perseguição, tenha o quê? Tenha a intrepidez ao seu favor, tenha a ousadia ao seu favor. Para quê? Para falar, para ser testemunha. Seja testemunho desse mover. Ser testemunha não significa que você precisa ir à igreja, falar que ganhou um carro, falar que ganhou uma casa, que você foi promovido no seu trabalho. Ser testemunha é ter a marca de uma perseverança, é ter a marca de uma preservação, é ter a marca de uma resistência, é ter a marca quando tudo parece contrário, permanecer crendo, permanecer lutando, porque foi te dado o direito de lutar. E isso é ser testemunha, é entender que a perseguição é somente um sinal que o Senhor está expandindo todas as coisas. Então lá em Atos 4, do 24 ao 31 vai dizer assim: ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se
ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo Senhor Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. No dia da perseguição, como você tem orado ao Senhor? Como você está orando ao Senhor? Ah, Senhor Deus, me ajuda. Ah, Senhor Deus, acaba com os meus inimigos. Ah, Senhor Deus, me tira dessa situação. Meu Deus, eles oraram, nos conceda a intrepidez, porque queremos anunciar essa mensagem, queremos falar por intermédio desse nome santo, poderoso, convicção. Eles desejavam confessar. Confessar o quê? Que Jesus é o Senhor. E é muito louco porque Pilatos queria mesmo, prender, Herodes queria prender, todas essas figuras de autoridades queriam reter a voz, mas ninguém pode calar a voz de uma verdade, ninguém pode calar a voz daqueles que anunciam o nome de Jesus. No dia de uma perseguição, existe uma expansão. No dia da solidão, existe uma confissão verdadeira. No dia da rejeição, existe o braço do Senhor estendido ao seu favor. Então, na perseguição, existe uma voz de unanimidade. E que voz é essa? É a voz que está buscando a face do Senhor, para que Ele se manifeste. Nós não oramos para que Deus haja com juízo sobre a ignorância do povo. Nós oramos ao Senhor para que Ele derrame sobre nós ousadia, intrepidez. Para quê? Para anunciar, para revelar o Filho do seu amor, porque esse amor derramado vai trazer a consciência, esse amor derramado vai trazer a luz sobre tudo aquilo que era marca de treva e cativeiro, e de serem escravos mesmo, aquilo que eles criam, aquela mentira. E todo o cativeiro o Senhor rompe, por quê? Porque existe um abalo na nossa confissão, existe um abalo na nossa unanimidade. Quando você busca o Senhor, junto ao seu irmão, para que ele venha com ousadia, para que ele derrame do amor, o Senhor responde com abalos, que é marca do sinal que o Senhor está presente, é marca que Ele está interferindo, porque depois que treme tudo aquilo, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito. O Espírito vem com esse sinal para nos encher e para encher a nossa boca, em nome de Jesus. Então você vai receber agora no seu espírito a intrepidez para poder falar nessa marca de uma só voz. A sua missão vai ter a marca de um anunciar. Fale de Jesus, não fale do seu irmão. Fale de Jesus, não reclame das situações. Fale de Jesus, nunca fale contra você mesmo, porque todas as vezes que você reclama, todas as vezes que você murmura, você está falando sobre você mesmo, você está gerando testemunhos, provas contra você mesmo. Então não caia nesse erro em nome de Jesus. Então é muito louco, porque eles buscam o Senhor não para desistir, não para reclamar. Nós não vamos ter essa voz sobre os nossos lábios, porque eles buscam o Senhor para derramar a intrepidez, que é marca dessa continuidade. Nós sempre teremos o próximo passo. Por quê? Porque a ousadia do Senhor está sobre nós. O medo não vai te movimentar para o lugar errado, o medo não vai te paralisar aquilo que deveria ser o seu avanço, mas o amor do Senhor derramado em nós, a marca dessa ousadia, vai nos levar a viver desses sinais. Toda vez que você concorda com a igreja de Cristo, você recebe poder para ser testemunha. Quanto mais você encontra a concordância, mais definida se torna a sua voz.
Então, dê o passo que o inimigo não espera, de resistir às acusações, de abrir a sua boca para uma confissão unânime de que o avanço será de sinais, de prodígios e de maravilhas, em nome de Jesus. E para encerrar, a terceira marca dessa missão está em você, no dia da necessidade e da abundância, ter tudo em comum. Então é muito louco, porque no dia da necessidade, o inimigo quer que a gente seja o quê? Vítima. Ai, meu Deus, está me faltando isso. Ai, eu queria tanto aquilo. Ah, mas se eu tivesse feito aquilo e aquilo outro, eu teria isso, né? Eu poderia viajar, né? Eu poderia aproveitar disso. Vitimismo. No dia da sua necessidade, ele quer falar que você é miserável. No dia da sua necessidade, ele quer dizer que você não tem ninguém. E no dia da abundância, ele quer colocar sobre o seu coração a avareza. Não, agora que eu tenho, ninguém me ajudou, eu não vou distribuir, eu não vou compartilhar. Não, eu lutei muito para ter isso, então eu tenho que ter diligência, né, para usar. Não posso entregar tudo assim. Deus pede somente 10%. Irmão, expanda a sua mente. Viva dessa abundância. Qual é a marca que o Senhor deseja colocar sobre nós? Atos 4:32 vai dizer assim: da multidão dos que creram era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Tudo, porém, lhes era comum. A necessidade é comum. A abundância é comum, porque no dia da minha necessidade, o corpo de Cristo vai me suprir. E no dia da minha abundância, eu vou suprir o corpo de Cristo. Porque a palavra vai dizer, né, sobre nós, aquilo que acontece com uma parte do nosso corpo. Cara, não é só aquela parte que está sendo afetada, mas é todo o corpo. Então nós precisamos ter a consciência de que o outro é parte de quem eu sou. E eu sou parte do outro. Isso é ter tudo em comum. Na sua missão, você tem um novo crer. Crer com todo o coração e alma. Seja íntegro, seja um só. Para você ter essa concordância. Para você também poder se doar. Para você também ter o que? Os seus passos de luz. Então a ligação do que sinto e penso não são marcas de um conflito, pelo contrário, o que eu sinto e o que eu penso é marca de uma realidade, porque o fogo veio, consumiu o que era meu, consumiu o que era humano, consumiu a miséria, consumiu a avareza, consumiu essa marca de ser mesquinho e me entregou o quê? Me entregou realidade. O fogo consome aquilo que é abalável, aquilo que é frágil, aquilo que é corruptível, mas ele deixa mais precioso aquilo que é real. E o que ele está deixando real agora dentro de você é essa voz. O que ele está deixando real dentro de você é esse multiplicar, é esse compartilhar. Então se abra para viver desse mover, se abra para ser suprido pelo corpo e para também ser parte desse suprimento. Sou possuidora, mas não é exclusivamente meu. Aquilo que você possui não é exclusivo seu. O que você possui é para o corpo. Não se permita, não permita que o inimigo te escravize nessa marca de você crer que aquilo que você tem que guardar com 7 chaves, que não pode ser compartilhado, que não pode ser multiplicado. Pelo contrário, tudo que você possui não vai ter essa marca de exclusividade, porque nenhuma das coisas, né, são suas. Todas as coisas você recebeu do Senhor. Então tudo que recebemos dos céus é para nós. É para esse desfrute, é para essa edificação. Então não deixa isso ser retido dentro de você. Pelo contrário, deixa isso criar-se mesmo um fluxo. Deixa essa multiplicação passar sobre você. Em nome de Jesus, nós somos separados para essa comunhão. Quando entrego a comunhão, ninguém fica sem. Então consagre todas as coisas que estão sobre a sua vida a essa comunhão. E nunca tenha medo de ficar sem. Porque você nunca vai ficar sem, mas sempre tenha uma convicção que o Senhor está acrescentando o tempo todo em você e em muitos outros. Então viva essas 3 marcas poderosas.
que frustre o inimigo com a voz do sentimento comum, porque o Espírito é o mesmo. O inimigo não espera que você busque o caminho dessa concordância. Ele não espera que você busque o caminho de ter tudo comum. Ele não espera que você busque a experiência do cenáculo. Ele não espera que no dia da perseguição você vai continuar caminhando. Ele não espera nenhuma dessas marcas, mas são essas marcas que eu ministro ao seu espírito e você toma posse agora em nome de Jesus. A marca da nossa missão, de uma só voz, está nesses 3 pontos. Você não vai caminhar só. Você vai ter uma comunicação nova, vai ter uma comunhão nova, porque o Senhor é o Deus dessa reversão. O Senhor é o Deus de fazer tudo novo. Viva hoje, nesse sábado, esse descanso, de saber que o Senhor está fazendo tudo novo. Esteja no Senhor, seja encontrado no Senhor nesse dia. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar mesmo denunciando aquilo que o inimigo tem se levantado, a maneira que ele tem se levantado na sua vida para gerar uma distração. Mas o que você está buscando? Você está buscando uma definição. Se defina hoje nessa palavra. Se defina hoje naquilo que é a sua busca. Se defina hoje nesse ambiente que você tenha comunhão. Se defina hoje o que a sua boca está comunicando. Se defina hoje o que o seu coração está sentindo. Se defina hoje naquilo que a sua mente está pensando, está criando como estratégias. Busque ao altar em nome de Jesus. No altar você vai encontrar as chamas e vai falar essas palavras em nome de Jesus. Ficaram loucos com Pedro. Como ele falava dessa forma. Iletrado, pescador, galileu. Falava dessa forma porque tinha recebido chama na sua mente. Eu e você falamos com intrepidez, com ousadia, porque recebemos algo genuíno e isso queima de nós. Ninguém vai poder calar a nossa boca, porque falamos do que vimos, falamos do que vivemos, falamos do que temos experienciado do altar e você está recebendo agora no seu espírito, sendo ativado para essa dimensão, porque o que eu falo é a realidade, porque o que eu falo é a verdade espiritual e nós temos essa comunhão, a comunhão do nosso espírito estar buscando a mesma coisa e sermos edificados por esse mover. Então agora onde você está, ore ao Senhor colocando diante dele essa palavra que você recebeu no seu espírito, para que você possa mesmo ter sinais, prodígios e maravilhas te perseguindo. Em nome de Jesus, esse é o mês da nossa oração. O Senhor vai afinar a nossa oração, vai afinar aquilo que é a marca da nossa busca, vai mesmo definir a nossa voz, vai definir mesmo os nossos sentimentos, pensamentos, intenções do coração. Nós vamos ter essa unanimidade, o inimigo não vai conseguir interferir, porque somos fortalecidos nessa comunhão. E Senhor, eu consagro mesmo a Ti tudo que foi ministrado, porque o Senhor tem ministrado essas palavras no meu espírito. Eu transmito, Senhor, aquilo que transcende de mim, a vida dos meus irmãos que se conectam através desse link, através desse canal e que recebem, não uma fantasia, não um cenário criado, mas uma realidade que o Senhor edifica em nós, uma realidade que o Senhor constrói em nós, uma realidade que nós temos comunhão, tudo em comum. Oh, meu Deus, traz mesmo, Senhor, a visão e a percepção da necessidade que tem os nossos irmãos, assim como é a marca da comunhão, da Santa Ceia, de nós examinarmos o corpo. Oh, Senhor, queremos examinar o corpo, entender quem tem necessidade, para que possamos nos mover a esse suprimento. Também para que possamos ser vistos em nossas necessidades, assistidos em nossas necessidades e supridos em todas as medidas em nome de Jesus. Senhor, ativa aqueles que estão buscando essa ativação no Espírito, de entender coisas superiores de quem o Senhor é, de entender aquilo que ainda não foi falado a eles, mas que está reservado no coração.
porque o Senhor colocou algo, Senhor, tão precioso dentro de cada um. Então ativa esses dons, ativam esses talentos ao bem desse corpo. Tudo aquilo que é perseguição, que seja agora a manifestação dessa expansão, porque buscamos na perseguição a voz de uma unanimidade, buscamos nessa oração, Senhor, de forma unânime, que o Senhor venha, que o Senhor traga mais poder, mais unção, não para sermos poderosos, não para sermos egoístas, não para que sejamos referências, mas para que sejamos anunciadores, cartas vivas daquilo que o Senhor tem feito, daquilo que o Senhor tem gerado, de quem o Senhor é, em nome de Jesus. Eu oro pelos meus irmãos e eu coloco essa marca sobre eles, marca apostólica, de romper tudo aquilo que é limitação, marca profética, de ter uma medida, uma precisão, de ter as palavras do Senhor, marcas pastoral, de um cuidado, de sermos sempre cuidados pelo Senhor e assim poder gerar esse cuidado na vida de outros. A marca de um mestre, Senhor, de ler a sua palavra e entender, de ter revelação, não palavras vãs, palavras bonitas, mas vazias, mas palavras de uma intensidade, de uma realidade do qual o Senhor está despertando para que vivamos, Senhor. Marca de um evangelista, Senhor, para que tenhamos mesmo em nossa boca um anunciar, com intrepidez, com ousadia, sem medo, sem limitação, com expansão, em nome de Jesus. Queremos também ser esses porteiros, está à porta e a porta é Cristo. Queremos convidar outros para que entrem, não só para que vejam o reino, mas para que entrem, para que entendam, para que recebam, para que se assentem, para que se alimentem desse mover, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba no seu espírito, fique com essa palavra de poder, de unção, para você se mover, como diz as 5, Jesus 5, você carrega essas 5 marcas. O que aconteceu com Jesus acontece contigo. Passe por todas as experiências, manifestando 5, manifestando essas porções, manifestando essa voz poderosa, em nome de Jesus. Então você tem agora aí na sua tela as maneiras de você consagrar a sua oferta. Não deixe esse momento passar. Tenha a ousadia de consagrar o que você nunca consagrou, para viver o que você nunca viveu, em nome de Jesus. Então você pode fazer aí, através do seu aplicativo bancário, lendo esse QR Code, colocando a chave Pix, que é o nosso CNPJ. Se estiver fora do país, tem pelo PayPal, muitas formas. Não tem uma desculpa, né? Tenha um caminho. Eu gosto de falar sempre daquilo que eu ensino nas escolas quando eu estou com os adolescentes, de não espere pelos caminhos prontos, mas se prepare sempre para criar caminhos novos. Então não espere pelos caminhos prontos, mas esteja disposto, esteja preparado para sempre criar caminhos novos em nome de Jesus, porque a unção já foi derramada, essa unção é capacitação, então você está capacitado pelo cenáculo, por esse fogo que veio, para romper, para criar, para desenvolver em todas as coisas em nome de Jesus. Amanhã uma palavra poderosa daquilo que é a unanimidade da nossa voz, aqui no altar do CCC, na rua 9 de julho, 533, é o centro do mundo, é o centro da vontade de Deus, é o lugar que é a sua casa, é a minha casa, é o lugar da nossa comunhão, é o lugar dessa manifestação de Deus. Então venha receber uma palavra, 9 horas da manhã, 11 horas da manhã e às 18 horas da noite. Palavra, unção, poder reservados para todos aqueles que crê. Então, se você crê, se conecte para receber muito mais. Se você crê, saia para poder anunciar as grandezas de Deus. E eu fico por aqui. Te amo em Cristo Jesus, totalmente disponível. Todas as quintas-feiras estou tendo célula às 9 horas da noite pelo link do Zoom. Você pode buscar por esse link lá no meu Instagram, me mandando uma mensagem por inbox, vou te encaminhar esse link, ou pelo meu WhatsApp, que está sempre disponível aqui. Nós estamos disponíveis para tudo que Deus deseja fazer. Então, fico por aqui. Até.